qual a importância da oração por cura na nossa liturgia do culto? Olha, eu acho que a oração por cura, ela é importante, porque há muitas pessoas em sofrimento e em necessidade. A gente vê claramente que Jesus dava uma atenção às enfermidades do povo. Ele operava milagres, ele curava as pessoas. Então, eu acho importante, sim. Mas tão importante como a oração na liturgia do culto é, por exemplo, a meu ver, a importância da confissão coletiva de pecado. Então, assim, a oração na liturgia do culto por perdão de pecados, o que não deixa de ser uma cura também, a principal delas, né, dessa doença chamada pecado, devia ser uma prática mais real nas nossas igrejas. E eu caminho por muitas igrejas, por muitas denominações, distintas denominações, e eu vejo essa prática em 1%. Né? Não há uma prática de confissão coletiva na liturgia do culto. E eu acho que é importante orar pelos enfermos, orar por cura na liturgia do culto, é importante. Mas eu acho que mais importante do que orar pelos enfermos é orar pela pior enfermidade que abate todo o planeta Terra, que é a enfermidade do pecado. Então, acho que nós, como corpo, confessando coletivamente juntos o nosso pecado, pedindo perdão diante de Deus. Né? Tem muito crente, Alessandra, que pensa que não precisa de pedir perdão de pecado mais, entendeu? Então, pelo menos no domingo vai acontecer, né, gente? Se houver essa prática na liturgia do culto, pelo menos uma vez por semana eles vão pedir perdão pelos pecados. Né? Acho importante, sim, mas eu acho que mais importante, ou tão importante quanto isso, é o perdão pelos nossos pecados. Né? Existem algumas tônicas, algumas igrejas que são bem focadas em cura, né? Elas exercem isso com muita liberdade, mas a gente já entendeu, né, gente, que o milagre não restaura pessoas. Tem gente que é curado, experimenta curas miraculosas e não está nem aí para Deus. Chuta o balde e vai viver a vida doida, entendeu? Então, acho que antes na liturgia do culto, antes da oração por cura, a oração de perdão de pecados. Maravilha. Helena, como organizar esse momento para a oração? Como você faz? Luiz Fernando perguntou. Eu não consigo organizar o meu momento, não, Luiz Fernando. Tem uns dias que eu faço o seguinte, uma parte expressiva da minha vida, eu entendi o seguinte, que eu já tinha que cair de joelho quando eu desço da cama. Porque se eu não fizesse isso, o meu dia ia ser tão corrido que eu não ia dar conta. Né? E engraçado que a gente acha tempo para comer, mesmo que a meninada, quando os meus filhos eram pequenos, hoje a caçula tem 21 anos, mas quando os meninos eram pequenos, gente, era uma operação de guerra. 4. Era uma operação de guerra. Mas eu sempre arrumava. Eu nunca arrumava tempo para arrumar um prato inteiro, ou para fazer um xixi completo. Mas eu arrumava um tempo. Mas a minha oração foi muito negligenciada nesse período. E, às vezes, não é por causa do seu tempo. Sabe, gente, a gente tem que parar de arrumar desculpa. A gente fala que é por falta de tempo. Não é por falta de tempo, porque a gente arruma tempo que é prioridade. A gente vai fazer maratona de Netflix e fala que não tem tempo para orar. Vai tomar banho, né, gente? Então, assim, por um tempo na minha vida foi assim, já descia da cama e já ajoelhava. E ali eu tinha um período de oração. Depois, à tarde, eu tinha um período de leitura da Bíblia. Eu não conseguia fazer tudo. Eu não conseguia fazer um tempo devocional. Hoje, o meu tempo devocional é nas primeiras horas do dia. Logo que eu levanto, eu procuro fazer isso. Porque se eu não faço, eu vou fazer de noite quando eu vou deitar. E é mal e porcamente. Confesso. Aí a gente está assim, né? Oh, Senhor, abençoa o meu inimigo. Liberta o diabo. Sabe, a gente faz aquelas orações assim. Então, o cansaço toma conta da gente. Então, a minha sugestão sempre, por experiência própria, né? Reserve as primeiras horas do dia, quando você está com a mente mais alerta, você está mais pronto. Helena, mas eu já saio da cama direto para o trabalho. Eu pego o serviço 7 horas da manhã. Ok, então o que você faz? No trabalho sempre tem um break. Né? No trabalho sempre tem um tempo para o cafezinho e tudo. Tire esse tempo, né, para o Senhor e esteja na presença dEle, colocando as suas orações diante dEle, a sua adoração. E se não dá, como eu digo, se não dá para fazer aquele devocional inteiro, reserve um tempo para a oração
e depois um outro tempo para a palavra. Mas não negligencie nenhum nem outro. Os dois são importantes. Poderia comentar sobre a nossa responsabilidade da oração pela igreja perseguida, Kendi? Total responsabilidade. Nós temos total, porque é parte do nosso corpo. Se o meu dedo está sendo decepado, eu não vou ficar indiferente a ele. Então, nos falta muito a consciência de corpo, sabe? Por isso que eu digo, isso começa no nosso processo de oração, uma desintoxicação de uma vida utilitarista, né? De um relacionamento utilitarista com Deus. Quando você entende que você é parte de um corpo, de um todo, quando o Pai é nosso, você entende que o que mexe com o outro te afeta. Então, busque informações da igreja perseguida, porque isso vai mudar o seu coração em relação à oração. A sua disposição mental em relação à oração muda quando você tem contato com quem está sofrendo. Amém. Às vezes, orando, nós sentimos a presença de Deus. Quão importante é esse sentimento para a vida de oração? Eu acho que é. Mas o quanto? Minha pergunta. Minimamente importante. Nós somos seres muito emocionais. E muitas vezes a gente pensa que Deus está se manifestando apenas se eu sinto alguma coisa. Sim. Né? E isso pode ser uma delícia. É uma delícia. A gente está num culto, a gente está ali no nosso devocional. Você está orando ajoelhado no hospital, né? E vem Deus te abraçar, e vem aquele vento, aquela presença. Eu já tive experiência de eu não conseguir me mexer. Meu Deus, vi um temor sobre mim, mas um temor santo e bendito. E eu falei assim, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Que delícia. Em algumas vezes eu senti isso na minha vida, senti. Mas a maior parte do tempo eu não senti. Mas não é isso que define, gente. Nós não podemos ser levados apenas pelas emoções. Então, tem dias que Jesus vem te abraçar. Ele sabe quando é importante isso acontecer na sua vida. Mas a gente tem que permanecer fiel. Nos dizem que a gente não tiver tintindo nada. Permaneça fiel, permaneça crendo. Ele está. Ele falou que estaria conosco até... Então, Ele está. Ele está, Ele está, Ele está. Então, é importante, mas não é fundamental. Ok? Como cristão, deve conciliar o planejamento do seu futuro, considerando âmbitos profissional, pessoal, etc., e o seu contentamento com aquilo que Deus nos dá hoje. Qual é a forma correta de apresentar nossos planos diante de Deus? Obrigada pela excelente mensagem, Pedro Henrique. Bendito seja Deus. Pedro Henrique, faça os seus planos. O que a palavra de Deus diz? Que o coração do homem pode fazer planos. Pode fazer. Mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então, construa, faça planos, né? Mas faça planos para a glória de Deus. Sabe? A Bíblia diz também, quer comamos, quer bebamos, né? Tudo que a gente faz, seja para a glória do Senhor. Não seja levado pela onda do tempo, né? Que faz planos pensando só em si, só no seu conforto, só no que você vai ganhar, sabe? Tá, eu quero empreender, e eu quero ter uma empresa nessa área e tal. E como eu vou agir como servo de Deus nessa empresa? Como eu vou interagir com os meus funcionários? De que forma essa empresa pode glorificar o nome do Senhor? De que forma essa empresa vai ser uma empresa missionária? Ela vai ter um objetivo missionário? Ela vai sustentar missionários no campo? Ela vai enviar missionários? Ela vai ajudar a igreja local a construir para crianças, para melhorar o ministério? Sabe, a gente não tem que ter o foco no nosso futuro, só no nosso futuro, mas pensando que tudo que recebemos vem como uma dádiva de Deus e deve ser compartilhado. Eu sempre digo isso, tudo que nós recebemos, gente, tudo que nós recebemos, saúde, tempo, dinheiro, tudo, recursos intelectuais, artísticos, tudo deve contribuir para o reino de Deus e para a glória de Deus no serviço ao próximo. Então, planeje, invista, empreenda, colocando sempre diante de Deus e nunca se esquecendo que não é só sobre você. Ok? Eu acho que eu respondi. Respondeu, sem dúvida. Interessante nisso aí que você está falando,
É a própria oração de Jesus, né? Contudo, seja feita a tua verdade. A tua verdade. A sua verdade. Porque vontade. Aí entra o contentamento. Tá bom, eu quero mais, eu estou sonhando, eu quero chegar lá no tal lugar. Mas se eu não chegar, tá tudo bem. Isso é que é contentamento. Eu quero chegar, mas se eu não chegar, está tudo bem, porque o Senhor está comigo aqui hoje, porque o Senhor sabe que faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Aqui hoje, com aquilo que eu já tenho, eu já me alegro. Sabe aquela história de, eu vou ser rico para depois eu viajar com a minha família? Faço não, nem que seja para Sabará. Você não precisa, sabe? A gente pensa assim, nossa, eu vou viajar para Paris. Eu conheço um casal que ele levou ela para Paris para terminar o casamento. Sabe? Não é o lugar com que você está. O que torna os lugares especiais são as pessoas. Vocês estão entendendo? Então, eu não tenho dinheiro hoje, Helena, para levar minha família para a Europa. Mas então leva para Sabará. Serra do Cipó. Não é Serra do Cipó. Sabe como? Vai para cá. Não é possível que você não tenha nenhum amigo que tenha uma piscina em casa. Eu falo, Senhor Deus, prospera os meus amigos, Senhor. A minha oração é, Senhor, prospera os meus amigos, que eu vou desfrutar de tudo sem ter despesa com nada. Então, desfrute hoje, desfrute a jornada. Não espera ser feliz amanhã, você nem sabe se vai chegar lá. Coloque, construa, tenha os seus planos, mas seja feliz hoje, contente-se com aquilo que você tem hoje, seja grato hoje, pela família que você tem, pelas coisas que você tem, porque, inclusive, eu lembro uma época, sabe, Alessandra, que eu falava assim, Deus, eu quero dar para meus filhos tudo que eu não tive. Isso. Que besteira. Aí Deus falou comigo assim, por quê? Tudo que você não teve fez você quem você é. Verdade. Nós não somos feitos apenas das coisas que temos, que ganhamos, que recebemos. Somos mais feitos dos nossos nãos, dos nãos que recebemos, das coisas que não tivemos acesso. Isso nos forjou, nos tornou resilientes, nos tornou fortes. Pé de galinha não mata pinto, não, gente. Então, fica tranquilo, o que você tem, o que Deus tem para você, Ele não vai te sonegar, né? Agora, seja contente hoje com aquilo que Ele já tem colocado nas suas mãos. Uma música do Sola, né? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Vamos lá, mais um aqui. Você acha que eu não ouço, né? Bem. Foi combinado, gente. Por vezes, eu repito diariamente o mesmo pedido, por semanas a meses, em minhas orações. Como você enxerga o mover de Deus, ou mesmo o sentido dessa repetição? Assim como Ana orando por um filho, Daniela. Daniela, eu te entendo. Eu também tenho uma oração repetida, né? Mas essa oração repetida, por exemplo, quando Jesus está ensinando, né, antes do Pai Nosso, ele fala, não usem de vãs repetições, como se o Senhor não soubesse, né? Mas ele dá um motivo, como se o Senhor não soubesse. Ele sabe tudo que vocês precisam, né? Mas também a gente lembra daquela parábola da viúva, do juiz iníquo, entendeu? Tipo assim, pede, gente, pede, entendeu? Agora, entenda que, por exemplo, eu vou falar da minha experiência, né? Eu tenho uma oração reincidente, mas eu não a faço porque eu penso que Deus está surdo. Eu não a faço porque penso que Deus não está me respondendo. Eu a faço para deixar conhecida diante dele que ainda é importante para mim e que eu estou apresentando aquela causa diante dele. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já sabe. Eu falo, inclusive, isso. Eu sei que o Senhor já sabe, porque eu já fiquei aqui choramingando nos seus pés. Mas, Pai, para quem eu iria, se não para o Senhor? Quem é? Quem eu sou e quem é o alvo da minha oração, se não é o Senhor? Né? Então, eu estou, mais uma vez, apresentando diante do Senhor o meu clamor. Então, faça sempre conhecidas diante de Deus as suas súplicas, mas com ações de graças. Né? Senhor, eu sei que o Senhor sabe, e eu sou grata, porque eu sei, eu adotei uma frase, obrigado porque o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor me escuta. Né? Então, nós repetimos, não porque a gente acha que Deus não escuta, mas porque é importante para a gente fazer conhecida diante dEle todas as nossas necessidades. Embora Ele saiba, né, o Senhor quer que peçamos. Ele quer que a gente peça. Pedir e dar-se-vos-á. Né? Não é isso que o Senhor ensina?
Agora, então, é a motivação da repetição. Porque tem gente que fala assim, o Senhor não ouviu ainda não, então eu vou orar mais, porque ele está surdo. Foi no banheiro, então deixa eu orar mais. Né? Ou o Senhor não é justo, o Senhor não é tão justo. Não, se essa motivação, você está orando com uma mentalidade pagã. Né? Eu vou fazer mais alguma coisa e isso que eu vou fazer é que vai fazer acontecer. Não. Quem vai fazer acontecer é o Senhor. Né? Mas que você se torne... Eu acho até que o Senhor permite isso, Alessandra, como um processo da gente aliviar o nosso coração. Sim. Né? Ô, Senhor, eu estou aqui colocando diante do Senhor a minha súplica. Eu estou deixando aos seus pés o fardo que eu não consigo carregar. Se nosso coração parece muito preso às nossas listas, e sempre que nos achegamos ao Senhor, pensamos nessas demandas diárias e focadas nas nossas vidas. Como ajustar nossos desejos? Quais estratégias podemos usar? Podemos, por exemplo, fazer novas listas escritas para orar? Ou será que isso vai cair no problema número 1 de novo dessa lista eterna? A gente gosta de lista, né? Eu sou da lista. O ser humano gosta de lista. E a gente tem lista de oração, lista de pecado, lista do que pode e não pode, né? Mas, olha, a minha sugestão para as nossas listas de petições ao Senhor é tornar essas petições gratidão. Por exemplo, uma mãe, ela sempre ora, por exemplo, o Arthur vai em casa me visitar, o Miguel vai em casa me visitar. Quando eles viram as costas, entra no carro, eu já estendo a mão, oh Deus, em nome de Jesus, seca esse carro com os teus anjos. Toda mãe leve é assim. Em paz e segurança. Toda mãe é assim. Leve em paz e segurança, livre de todo acidente, livre a abordagem do homem mau, livre blá, 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 entendeu? Então, eu tenho tentado, nem sempre eu consigo, tá, gente? Eu vou no automático, muitas vezes, oh Deus, em nome de Jesus, sabe como aquela coisa assim? Mas, às vezes, eu falo, oh, Senhor, obrigada, Senhor, porque eu sei que nenhum fio de cabelo cai do cabelo do Arthur sem o seu consentimento, é o Senhor que cuida dele. Então, muitas vezes, os nossos pedidos podem ser substituídos por declarações do poder e da promessa de Deus sobre nós. O Senhor cuida de nós. Ele está conosco. Né? Ele não está medindo força com o diabo, não, gente. O Senhor é criador, o diabo é criatura. Sim. Então, muitas vezes, as nossas listas de petições, elas podem se transformar em declarações de fé, de que o Senhor é bom, confiados na sua bondade. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é que cuida do Arthur e da Ruth. Obrigado, porque o Senhor é o provedor deles. Obrigado, porque os seus anjos cercam, estão ao redor deles, porque eles o temem e o Senhor os livra. Então, às vezes, vamos substituir a ladainha por declarações e ações de graças. Olha as ações de graças aí de novo. Elas são parte muito importante do nosso processo de oração. Né? Então, às vezes, de ficar no lenga-lenga do pedir, agradeça. Dê graças ao Senhor por aquilo que Ele já prometeu que vai fazer. Amém. Helena, como podemos conciliar a recomendação de Paulo de orar sem cessar, de Tessalonicenses 5,17, com o estilo de vida atual, de sobrecarga de trabalho e hiperconectividade? Como isso pode nos ajudar na prática da presença de Deus, momento a momento, Henrique? Henrique, a gente tem que entender que nós estamos na presença de Deus. Vivemos uma vida na presença de Deus, reconciliados com Ele em Cristo Jesus. Às vezes a gente tem como oração só o modelo formal de oração, onde eu silencio a minha alma, onde eu me conecto com o Senhor e eu apresento diante dEle as minhas ações de graças, minhas súplicas, né? Mas a oração, gente, quando o apóstolo Paulo está dizendo orar sem cessar, é estar conectado com o coração de Deus todo o tempo, ter a consciência da sua presença. Nós não somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não habita em nós, a pessoa do Senhor não nos selou, então Ele está. Ele está. Às vezes a gente pensa que a gente tem que falar. Muitas vezes a oração, ela é uma oração em espírito, ou uma oração na mente, entendeu? Você está dirigindo o seu carro. Eu me lembro que, uma vez eu estava dirigindo um carro e, de repente, um senhor caiu na minha frente, assim, eu não vi como ele caiu, eu tinha parado no sinal.
Aí, quando eu ergui de novo os olhos, eu arranquei o carro, o sinal abriu, eu arranquei o carro. Quando eu comecei a seguir em frente, eu vi um tanto de pão, uma bicicleta com uma cesta de pão no chão, um tanto de pão rolando na Avenida Cristiano Machado, aquele movimento, um tanto de carro atrás de mim. Eu olhei imediatamente pelo retrovisor, aquele tanto de carro atrás de mim, e o senhor e uma senhora no chão, os dois no chão, não sei o que aconteceu. E eu lembro que eu diminuí, liguei o pisca-alerta, diminuí para o povo de trás, e eu comecei a orar. Entendeu? Mas eu não estava falando. Eu estava orando na minha mente. Oh, Deus, eu não sei o que aconteceu. Liga o que foi desligado, cola o que foi descolado, cura o que foi estragado. Eu comecei, mas eu não estava falando. Entendeu? E aí eu diminuí, passei por eles, eles estavam se levantando, um tanto de gente veio para ajudar os dois a levantar, o pessoal que estava no ponto de ônibus, aí os carros foram parando, tiraram, levaram eles, e eu fui acusada de ter atropelado eles. Pela galera que estava ali naquele momento, entendeu? Então, assim, e aí o desfecho foi resolvido ali mesmo. Graças a Deus tinha um policial que me reconheceu. E foi... Amém. Amém. Livramento Deus deu. Então, o que eu quero dizer... Não te levou presa, né? Não me levou presa. Foi por um trismo, não me levou presa. Sempre tem a multidão falando que viu, que não viu. Não acredita em tudo que você escuta. Eles falaram com tanta verdade que até eu acreditei. Será que eu atropelei mesmo? Sério, gente? Sério que eu pensei que eu atropelei? Às vezes eu tive um bloqueio, né, mental, assim, de pânico. Então, ora em todo o tempo. Você pode orar no seu carro, você pode orar mentalmente, você pode orar falando, você pode... Sabe como? Vem. Quando você tem essa consciência que a presença de Deus está, muitas vezes o próprio Espírito Santo te sugere alguma coisa. Entendeu? Você está passando por um lugar... Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu decreto a falência desse lugar. Tem uns lugares que a gente tem que decretar a falência. Amém. Senhor, eu te peço, Senhor, abre uma porta de emprego para essa pessoa e tira ela dessa vida, Senhor. Entra com salvação na vida desse cidadão, entendeu? Então, quer dizer, a gente está ali interagindo com algumas coisas e a gente tem que responder com a oração. O Espírito Santo vai te convocar para algumas orações, principalmente oração por salvação. Entendeu? Senhor, entra com a tua salvação nessa vida. O Senhor é o instrumento que o Senhor quer usar? Eu passo aqui todo dia. Quem sabe? Eu estou falando desse decreto à falência, porque uma amiga minha, bem pentecostal, a padaria na casa dela, perto da casa dela, era assaltada toda semana. Toda semana a padaria era assaltada. Então, o que ela fez? Ela começou a decretar a falência daquele ladrão. Ele falou assim, ó, ele tá arruinado como ladrão. Sim. Tá vendo? Oração certa. Ele está arruinado como ladrão. O Senhor entra com salvação na vida desse homem. Ele não vai roubar, porque era a mesma quadrilha. Eles só revezavam. Sim. Entra com a tua salvação na vida desse ladrão. Acaba com isso, Senhor. Resultado, gente. Não sei se o cara foi salvo, mas as orações deram resultado. Acabaram os assaltos. Não sei se ele foi salvo ou se foi preso. Mas... Resolveu, viu? Oração de fé. A vida de ladrão dele foi arruinada. Entendeu? E aquela padaria passou... Porque o dono estava a ponto de fechar a porta, porque não aguentava mais com... assalto atrás de assalto. E ela falou assim, eu caminhava, eu passava ali na porta, eu via a realidade. Como agente do Senhor na terra, você pode interagir, orando por aquela situação, para que o Senhor acabe com a injustiça naquele lugar, a injustiça na família. Às vezes você sabe de uma família que tem abuso sexual na família e não tem coragem de denúncia, entendeu? Gente, a gente tem que interferir em situações de injustiça, né? E isso faz parte de orar e sem cessar. Ok? Não é formalmente você ir lá e dobrar o joelho ou entrar no seu quarto fechado e ter o seu momento devocional o dia inteiro. Ok? Você tem esse momento a sós, inclusive para você também ouvir de Deus, né? Você não só fala, mas você também recebe a sua porção daquele dia, Ele também fala com você através da palavra, e depois você sai por aí sendo um agente da luz, intervindo nas situações de injustiça, acudindo aquele que... E muitas vezes isso acontece com a oração. Você abraça alguém que está no hospital e ora por ela, como aquela moça que passou na porta. Ela estava no veio do orar sem cessar. Ela estava ali disponível para o Espírito Santo. Entra nesse quarto. Quando ela entrou, ela me encontrou. Entendeu? Então, entra nesse veio aí, orando sem cessar, em sintonia com o Espírito, que Ele vai te usar.
Então, essa oração aí para prosperar eu faço. Os meus vizinhos prosperarem, principalmente nos feriados. Né? Nós estamos lá no Labri, a gente está numa propriedade, e os meus vizinhos resolvem, às vezes, quando a gente tem retiro, fazer festa. Eu falo, Senhor, prospere esse vizinho, que ele tenha muito dinheiro e viaje. Viaje, Senhor. Que ele vai assim, para lugares legais, e a gente fica lá no Labri sem barulho, né, gente? Sensacional. E funciona. Às vezes não, mas funciona sempre. Última pergunta. Como levar a presença de Deus para o lar? Orei muitos anos e dei testemunho da minha fé, mas parece que Deus não quer se revelar aos meus. Me sinto frustrado. Gente, a gente tem que entender que a vontade do Senhor é soberana. E nosso papel é anunciar e testemunhar. Anunciar a palavra de Deus com as palavras, mas, sobretudo, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. O grande motivo de escândalo, muitas vezes, nos nossos lares, e eu não estou afirmando que é esse caso, de maneira nenhuma, até porque eu não conheço a história, mas eu conheço vários exemplos de uma pessoa que tem uma vida de fé, de renúncia, de abnegação e entrega na igreja, mas em casa, nas coisas ordinárias, no dia a dia, no serviço, né, nas ações de graças, na gratidão, no exercício da gratidão para com a família, ela é infrutífera. Okay. Então, é uma pessoa, às vezes, amarga dentro de casa, chata. Sabe, o prumo que Jesus colocou é o prumo definitivo. Ele falou assim, como eu vos amei. Poxa, isso aí aperta a gente, hein? Como eu vos amei inclui... Vocês não estavam prontos para ser amados, vocês não eram merecedores do meu amor, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e eu vos amei. Então, amar o outro, que é diferente de nós, é a nossa principal vocação, mas é o lugar onde a gente se frustra. Sim. Porque é tão fácil a gente amar o irmãozinho que pensa igual a gente, né? A gente não consegue amar nem o do outro denominação. A gente não consegue amar o crente, que ama Jesus igual a gente, mas que pensa diferente. Quanto mais aqueles que não professam a mesma fé. Então, gente, isso deixa para a gente um grande desafio de exercício e de pedir ao Senhor mesmo, Senhor, me batiza com seu amor. Esse amor que faz o Senhor, que fez o Senhor ver a gente quando a gente não se via. Sim. Enxergar a gente santificado quando não havia santificação. Servir a gente quando nós estávamos querendo matá-lo. Então, assim, quando você olha para o exemplo de Cristo, ele estava ali, gente, amando... Quem aqui assiste The Chosen, gente? Você sabe do que eu estou falando. Aquele episódio em que os discípulos... Jesus curando o povo, uma fila do povo, e os discípulos brigando por poder. Sim. Aquilo é tão a gente. Não é? Eu falei assim, meu Deus, olha nós ali. Sou eu. O que Mateus está fazendo aqui, esse pecador, esse publicano, entendeu? Jesus, a gente é igualzinho. Mas o Senhor quer nos dilatar, não sabe? Então, às vezes você está orando muito tempo por uma pessoa que não se converte, seja Jesus na vida dela. E confia, continue orando, acreditando que o Senhor convence da justiça, do pecado, do juízo. E essa obra não pode ser feita por nós. Amém. Mas nós podemos ser cooperadores dessa obra quando nós deixamos Jesus ocupar todos os espaços do nosso ser. Ame com as suas atitudes. Sirva, invista, anda a segunda milha, dá a túnica e também a capa. Bora lá. Anda a segunda milha, porque Jesus fez isso. E nós, como seguidores de Cristo, não podemos fugir desse padrão, desse modelo. Deus te abençoe você na sua guerra, eu também estou na minha. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, nosso tempo termina. Muito obrigado. Muito obrigado, Helena. É um banquete. Eu que agradeço, Alessandra.